Olá, galera, estamos aqui de novo, né? Outra vez, para falar com vocês, para conversar a respeito de uma parte da biologia muito importante, que é a histologia. Então, até a última aula nós estudamos relacionado à célula, depois ao desenvolvimento dos indivíduos, né? E agora, então, a gente vai estudar os tecidos que formam os indivíduos, principalmente os animais, em particular o homem, tá? Nossa aula é voltada para nós. Então, o nosso corpo ele é formado basicamente por 4 tecidos. Quais são eles? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Ok? Então, como é o nome do ramo da biologia que estuda o tecido? É histologia. Tá? Hoje a histologia é fundamental para a detecção de vários tipos de doença, né? Quando vai fazer uma biópsia, é a histologia, gente, tá? Vai observar as células no microscópio para saber se tem alteração, se não tem. Ah, tirou um nódulo, vai mandar para a biópsia. Então, tudo isso são estudos feitos com os tecidos que tem no nosso corpo, beleza? Então, vamos lá começar com o tecido epitelial, tá, galera? Presta bem atenção aí. Nessa aula aí, que ela é muito importante para a gente. Então, histologia humana, né? Tecido epitelial e tecido conjuntivo, que é essa primeira parte da aula. Tá? Então, a histologia estuda os tecidos. Né? O que é um tecido? O tecido é constituído por um conjunto de células semelhantes que desempenham funções afins. Tá? E todo o material que rodeia essas células. O material é conhecido, esse material que rodeia as células do tecido é chamado de substância intercelular, né, que banha as células, os tecidos, é chamado de substância intersticial ou fundamental. Tá? Com o avanço da bioquímica, que nós estudamos lá no começo, né, desse curso, da fisiologia, da imunologia e da patologia, ampliaram os conhecimentos da histologia. Hoje tem vários ramos da histologia, como a histofisiologia, a histoquímica, a imunohistoquímica e a histopatologia. Tá? Então, isso aqui são ramos da histologia. Ok? Então, vamos começar com o tecido epitelial. Os tecidos epiteliais ou epitélio, eles têm função de revestimento. Eles revestem o corpo humano, formam as cavidades internas, tá? Formam as glândulas e tem células muito unidas, que a gente chama de células justapostas. Tá? Então, os tubos seminíferos, né, lá do testículo visto ao microscópio, certo? Então, o tecido epitelial tem essa função, né, de revestir o corpo e de produzir secreção glandular, tá? E a característica mais marcante do tecido epitelial é ter as células justapostas e serem avascularizadas. Tá? Existe entre as células pouca substância fundamental intercelular que se forma apenas para a cobertura da glicoproteína das células animais, formando o glicocálix. Tá? Lá no tecido epitelial já falamos sobre o glicocálix, né? As células epiteliais encontram-se envolvidas por uma camada delicada, o glicocálix, constituída basicamente de polissacarídeo. Né? Esse tem como função o aumento da adesão entre as células e o reconhecimento. Lembra que eu falei para vocês que funciona como uns antenas que emite e recebe sinais. Ok? Características do tecido epitelial. Né? Os tecidos epiteliais são formados por células poliédricas, justaposta. Galera, o que é justaposta? Bem juntinho uma da outra. Tá? Se são bem juntinhas, tem pouca substância, escassa substância fundamental ou intercelular. Essa é uma característica marcante do tecido epitelial, tá, galera? Qual é a origem do tecido epitelial? O tecido epitelial pode se originar da endoderme, da mesoderme e da ectoderme, dos 3 folhetos. Então, tem epitélio que origina da ectoderme, tem epitélio que se origina da endoderme e tem epitélio que se origina da mesoderme, tá? Os epitélios, eles vão repousar sobre uma membrana basal, tá? Membrana basal, camada de substância especial, não é tecido, ela é acelular, tá?
que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo mais próximo, tá certo? Adjacente. Tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, não são vascularizados. Então, como é que as células do tecido epitelial se nutrem? Como é que elas excretam suas substâncias? Tá? Então, a nutrição é feita por osmose, a partir do tecido conjuntivo subjacente. Tá? Ricamente inervado, o tecido epitelial confere ao tecido epitelial uma função sensorial. Tá certo? Então, quem é que nutre o epitélio são as células do tecido conjuntivo e também, através do tecido conjuntivo, o tecido epitelial excreta aquilo que não é útil para ele. Tá? E o tecido epitelial tem muitos nervos. Tá? Ele tem a função sensorial. Tá? Então, aqui, um corte da nossa pele, mostrando aqui, então, né, o tecido epitelial, essa camada aqui, né? Pavimentoso, aqui parece umas cerâmicas aqui bem juntinha uma da outra. A lâmina aqui, a lâmina basal, tá? Que não é celular, ela é acelular, tá? E aqui o tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo, lâmina própria, tá? Aonde, então observe que a glândula sai aqui do tecido epitelial e vem aqui para o tecido conjuntivo, mas ela é de origem do tecido epitelial. E o capilar sanguíneo que vai servir para irrigar, para alimentar aqui o tecido epitelial. Ok? Quais são as funções do tecido epitelial? Revestimento e proteção. Então, eles revestem externa e internamente o organismo, tá? Protegendo. Tá? Por exemplo, a epiderme da pele e o epitélio da mucosa. Então, por dentro da nossa boca, aonde a língua toca, é um epitélio. Tá? Aqui por cima da nossa pele também é um epitélio. Então ele reveste tanto externa como internamente. Tem função de secreção, forma as glândulas, tá? E essas glândulas produzem substâncias que serão ou não aproveitadas pelo organismo. Tá? Então tem as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. Glandular, tá? O epitélio origina as glândulas. Tem função de absorção, por exemplo, epitélio do intestino. Tá? Lembra lá das microvilosidades, né, no intestino? E troca gasosa lá no pulmão, por exemplo, né, e transporte. Então essas são as funções do epitélio, mas basicamente a função do epitélio é revestimento e secreção. A classificação do tecido epitelial leva em consideração o formato da célula e o número de camadas de células. Tá? Então, tecido epitelial de revestimento, reveste interna e externamente o organismo, já foi dito. Quanto ao número de camadas de célula, pode ser simples ou estratificado. Simples, quando ele é formado por apenas uma camada de célula. Epiderme do tegumento dos invertebrados, epiderme do tegumento dos protocordados, mesotélio da membrana serosa, tá? Epitélio externo do ovário, epitélio de revestimento do estômago. Então, é um epitélio simples, tá? Membranas de origem conjuntiva que revestem certos órgãos internos, tais como coração, ao pericárdio, pulmão, a membrana que reveste o pulmão chama pleura, e a membrana que reveste os órgãos abdominais chama peritônio. Tais serosas são revestidas por uma única camada de célula achatada, chamada de mesotélio. Tá? Mas é um epitélio simples. Tecido epitelial estratificado quando é formado por mais de uma camada de célula. Então, nós temos como exemplo epiderme do tegumento dos vertebrados, epitélio da mucosa bucal e anal. Ok? É estratificado porque tem várias camadas de célula. Então, aqui, trouxe para vocês uma figura mostrando os vários tipos de epitélio de revestimento. Vamos aqui no sentido horário, né? Aqui na pele, boca e estômago. Que tipo de epitélio tem na boca, na pele e no esôfago? Estratificado pavimentoso. Por que ele é estratificado? Porque ele tem várias camadas de célula, tá vendo? E pavimentoso porque a última camada de célula, mais externa, ela é achatada, como se fosse umas cerâmicas, tá certo? Lá na bexiga urinária nós temos um epitélio estratificado de transição. Por quê? Quando a bexiga está vazia, as células têm um formato.
tá? Esse formato aqui. Quando elas estão cheias, elas ficam mais distendidas, tá? Porque estão cheias. Então a gente chama de transição. Lá na uretra, canal por onde passa a urina, o nosso epitélio é estratificado prismático, porque as células são alongadas, parecendo um prisma, tá? No estômago, aqui ó, no estômago, o epitélio é simples prismático. Aquilo é estratificado, porque tem várias camadas de célula, que só tem uma camada de célula, tá certo? No estômago. Aqui nos túbulos renais, ele é cúbico, simples, porque só tem uma camada de célula, tem a forma de um cubo, tá? No alvéolo pulmonar, revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos, chamado endotélio, nós temos um epitélio simples pavimentoso. Só uma camada de célula e ela é achatada, tá? E nas fossas nasais, traqueias e brônquios, nós temos um epitélio que é chamado de pseudoestratificado. Parece que tem várias camadas de células, mas essa falsa aparência é porque os núcleos estão em posições, em alturas diferentes, tá? Então, por isso que parece que são várias camadas, mas é uma camada só de célula. Então, ele é pseudo-estratificado, falso estratificado, e tem aqui os cílios, ciliados aqui na face externa, tá certo? Então, esses são alguns tipos de epitélios, a classificação dele quanto ao formato da célula e quanto ao número de camadas de célula, ok? A epiderme humana, tá? Do ponto de vista histológico, a epiderme humana é muito importante. É um tecido epitelial do tipo estratificado, tem várias camadas de célula, pavimentoso, porque a última camada superficial é achatada, tá? Pode ser queratinizada, cornificada, tá? Camada mais externa formada por células queratinizadas, serve de proteção da pele, também para evitar a perda de água. Não queratinizada, mole, camada mais interna formada por célula viva, epitélio da mucosa da boca, faringiana e anais, tá? As células mais inferiores da epiderme da pele, em contato com a membrana basal, formam a camada de Malpighi. Camada basal, mas camada espinosa, é a camada que vai fazer, onde ocorre muita mitose, tá? Está permanentemente em divisão por mitose. Nessa camada estão os melanócitos, células que sintetizam o pigmento marrom, que vai dar vai dar a cor à nossa pele, né? A chamada melanina. A pele é formada por dois tecidos, a epiderme e a derme. A epiderme é tecido epitelial e a derme é tecido conjuntivo frouxo, tá? É o maior órgão do nosso corpo, a nossa pele. Então não vamos confundir epiderme com pele. A epiderme é um tecido mais externo e a derme é o tecido mais interno da nossa pele. Ok? Então aqui nós temos a hipoderme, não faz parte da pele, tá? É um tecido conjuntivo frouxo, constituído por células adiposas, gordura, tá? A pele, tá? Acima da camada de gordura tem a derme, que é tecido conjuntivo fibroso, muitas fibras elásticas, colágenas e reticulares, tá? Aqui a lâmina basal, a camada basal, perdão, tem a lâmina basal e a camada basal, tá? A camada basal vai se dividindo por mitose e forma a camada espinhosa ou espinosa, tá? E essas células vão, porque não é vascularizado, elas vão sendo achatadas, vão produzindo queratina, tá? Na camada lúcida, a camada granulosa, são grânulos de queratina, até formar a camada queratinizada, ou camada córnea, tá? Lembrando que hipoderme, chamada hoje de... é um tecido conjuntivo frouxo, tá? Ela não faz parte da pele, tá? Embora esteja bem próximo. Tecido epitelial glandular, então outra função do tecido epitelial, né? Com função secretora, vai produzir substâncias químicas, tá? Toda a glândula deriva do epitélio por meio de invaginação durante a vida embrionária, tá? A parte funcional da glândula chama adendômero, tá? Então aqui nós temos o ducto, né? Aqui era um cordão que se abriu e formou aqui essa glândula, então. Essa glândula é do tipo de ácino, né? Umas células acinosas,
por exemplo, lá no pâncreas, tá? Aqui a lâmina basal, as células mioepiteliais, musculares e epitélios, tá? Ducto intercalado, e aqui o ducto por onde essa glândula vai eliminar a secreção. Isso aqui é um exemplo de uma glândula exócrina, tá certo? Quando uma glândula lança seu produto para fora do corpo, dentro de uma cavidade natural, ela é considerada de secreção externa ou exócrina e sempre possui um canal, tá? Então, as glândulas lacrimais, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, glândulas salivares, glândulas mamárias são exemplos de glândulas exócrinas, tá? Porque tem um ducto para lançar a secreção ou para fora do corpo ou para cavidades do corpo, como a saliva, por exemplo. Quando as glândulas não possuem canal e seus produtos são lançados no sangue, recebe o nome de endócrinas ou de secreção interna, tá? Quando são exócrinas e endócrinas ao mesmo tempo, tem uma porção exócrina e uma porção endócrina, são denominadas afícnas ou mistas, como é o caso do pâncreas, tá? Ele secreção externa suco pancreático, um conjunto de enzimas que é lançado lá no duodeno, secreção interna a insulina, que é um hormônio, tá? Então a porção endócrina a insulina, a porção exócrina o suco pancreático. O ovário também é uma glândula mista, secreção externa o óvulo e secreção interna o estrógeno, a progesterona. Testículo também é uma glândula mista, secreção externa espermatozoide, interna os andrógenos, os hormônios masculinos. Então, memoriza esses três tipos de glândulas como glândula mista, pâncreas, ovários e testículos, tá certo? Glândulas exócrinas, glândulas lacrimais, sudoríparas, sebáceas, salivares e mamárias. Se não for nenhuma dessas aí, é glândula endócrina, hipófise, tireoide, suprarrenal, tá? São exemplos de glândulas endócrinas. Beleza, galera? Então, como é que se formam essas glândulas? Aqui é o tecido epitelial, começa a formar uma proliferação, tá? Que vai invaginando aqui e vai adentrando ao tecido conjuntivo, tá? Glândula em formação do conjuntivo. Se abrir aqui um canal, tá? Um ducto, né? Aqui é a porção secretora, aqui o ducto, vai ser uma glândula exócrina. Se romper o contato com o tecido epitelial e começar a se formar vasos sanguíneos em volta aqui, vai ser de origem uma glândula endócrina. Ok? Então, essa é a história do tecido epitelial. O tecido conjuntivo, características e funções. O tecido conjuntivo é originado da mesoderme, tá? Então, diferente da epiderme, que origina tanto da mesoderme, com da ectoderme e da endoderme, o conjuntivo só se origina da mesoderme. Alguns autores falam do mesênquima, tá? Divide-se em um grupo de tecido bastante diversificado, cuja principal característica é a presença de farta substância intercelular fundamental. Então, diferente do tecido epitelial, entre as células tem muita substância intercelular, tá? Nele se encontram diversos tipos de células, algumas próprias, outra oriunda do sistema circulatório, como os leucócitos. Então, aqui um corte do intestino grosso, corado com azul de alcian, tá? Em azul aparecem as células mucosas, caliciformes, aqui, tá? Que produzem muco, né? E do intestino grosso. Em vermelho, os núcleos, tá? Dessas células, ok? Substância fundamental intercelular, matriz extracelular intersticial é um gel incolor encontrado entre células e fibras do tecido conjuntivo. É formada principalmente por açúcares, tá? Então lembra lá da nossa aula de bioquímica, né? Como glicosil aminoglicano, proteoglicano, associações de glicoaminoglicano com proteínas. Tá? Então, glicose com aminoácido, proteínas com aminoácido, com glicose com aminoácidos, com proteínas. Essas misturas formam o líquido intersticial. A matriz, né,
extracelular é um veículo para a passagem de células, moléculas hidrossolúveis, tá? Que elas se dissolvem em água, íons diversos, e uma barreira à penetração de micro-organismos patogênicos. Então, serve também como barreira, tá? As principais funções são preenchimento de espaços. Então, o tecido conjuntivo recebe esse nome de conjuntivo porque ele dá a ideia de conjunto para o organismo, né? Aonde não tiver tecido epitelial, muscular e nervoso, vai estar o tecido conjuntivo. Sustentação mecânica, como os ossos e a cartilagem. Transporte de substância, como o sangue. Acúmulo de reserva, como o tecido adiposo. Proteção contra agente infeccioso, né, as células que vão fazer a proteção do nosso corpo, produzindo anticorpos, né? Atuação no processo de regeneração e cicatrização. Ok? Então, veja que a lista de funções do tecido conjuntivo é bastante extensa. Quando ferimos a pele, o fibroblasto, que é uma das células mais abundantes, né, lá no tecido conjuntivo, migra para a região danificada e produz fibras colágeno, sobre os quais a epiderme deve crescer. Se o corte for muito grande, vai ficar, então, a epiderme não vai cobrir completamente as fibras colágeno e fica a cicatriz. Então, a cicatriz é onde a epiderme não conseguiu cobrir o corte, tá? O músculo cardíaco não se regenera, então não vai formar cicatriz lá. O espaço deixado pela destruição de fibras é preenchido pelo próprio tecido conjuntivo. Tá certo? Então aqui, mostrando o macrófago, uma célula do tecido conjuntivo que faz a primeira defesa da gente, fagocitária. Mastócitos, células também desse tecido. As hemácias do tecido hematopoético, né, os elementos figurados do sangue. As células endoteliais, tá? Os linfócitos e os monócitos, células de defesa. Os plasmócitos produzem os anticorpos. As fibras, os adipócitos, né? Que servem para dar preenchimento no nosso corpo e também de reserva, tá? Fibroblasto, que atua no lugar da regeneração e produzindo fibras, tá? E as hemácias de novo, as hemácias e hemácias ali, ok? Então, são responsáveis pela conexão entre outros tecidos do corpo, como eu falei, né, formada especialmente por fibra colágeno, reticulares e elásticas. Então, as fibras, essas fibras elas têm espessuras, grossuras diferentes, né? A mais grossa aqui, ó, essas bem marronzinha aqui, ó, são as fibras colágeno, tá certo? As fibras reticulares são as mais fininhas, forma de rede, tá? E as fibras elásticas são as intermediárias, tá? São essas com intermediária. Então, aqui está mostrando um plasmócito, fibra colágenos, tá? Os fibroblastos e tal. Os adipócitos, os macrófagos, fibroblastos, tá? Como essas fibras constituem-se de proteínas da família dos colágenos, existem dois sistemas de fibra, o colágeno e o elástico. Fibras colágenas formada por colágeno, proteína mais abundante nos mamíferos, certo? Já falamos sobre isso quando falamos sobre proteína, encontrada em grande quantidade nos tendões, né, da resistência. As fibras reticulares, muito finas, como eu disse para vocês, formam uma rede constituída por glicídios, tá, os carboidratos, lipídios e colágeno. Concentram-se no tecido hematopoético, no tecido que vai formar o nosso sangue. E as fibras elásticas, mais finas que as colágenos, porém mais grossas do que as reticulares, né? Grande elasticidade, o nome está dizendo, formada de proteína elastina, estão no tecido cartilaginoso. Ok? Então aqui é uma molécula do colágeno, né? Tipo 1, com duas cadeias alfas e uma cadeia, duas cadeias, né? Alfa 1 e uma cadeia alfa 2, mais escura. Essa cadeia polipeptídica enrola-se com uma hélice, então é helicoidal, tá? Unido por ponte de hidrogênio. Tá? A classificação do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Que se divide em dois. O frouxo, como o nome diz, as fibras ficam... E o frouxo e o denso. Aqui não é frouxo, não. Aqui é o denso. Tá? Aqui está errado. Denso, que se divide em modelado e não modelado.
Não, dois frouxos não tem, é o frouxo e o denso. Houve um erro aqui. Tecidos conjuntivos de propriedades especiais, tecido adiposo, tecido elástico, tecido reticulares ou hematopoético, tá? Linfóide e mieloide, tecido muscular. O tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Ok? Principais células do tecido conjuntivo. Nós temos fibroblastos, essas células aqui, ó. Células concentradas principalmente no tecido conjuntivo propriamente dito, formam as fibras e a substância fundamental. Muito importante essas células aqui, tá? Os macrófagos ou estiócitos, células com capacidade fagocitária, tá? O macrófago. Protege o organismo principalmente contra a invasão microbiana. Originam-se dos monócitos, leucócitos que chegam ao sangue por diapedese. Diapedese é um fenômeno que essas células realizam de atravessar o vaso sanguíneo através da dilatação desses vasos, tá? Pela heparina. Pela histamina, heparina anticoagulante. Reticulares, encontradas nos tecidos hematopoéticos, aqui, ó, essas células aqui, ó, reticulares, tá? Vão produzir as fibras. Os plasmócitos são ovoides, com capacidade de sintetizar anticorpos, como eu disse para vocês, tá? Depois que o macrófago fagocita o corpo estranho, passa por CD4, aí ele vai receber a informação para produzir os anticorpos. As células adiposas armazenam a gordura, né? Estão abaixo da derme, no caso, né? Serve para modelar o nosso corpo, para evitar choques, amenizar o choque mecânico e também como armazenamento de energia. Os mastócitos, olha essas células bonitas aqui, são os mastócitos globosos, grandes, formam a heparina anticoagulante, lembra que eu falei ainda agora? E a histamina, que dilata o vaso sanguíneo, provoca o estado alérgico, né? Então, você tem alergia, você está provocando histamina demais, né? Um erro do nosso corpo, em resposta à substância estranha. E também ela dilata o vaso e permite que a célula passe, né? O macrófago passe e vá lá fagocitar o corpo estranho, tá? Diapedese, chama o fenômeno. Os leucócitos, tá vendo aqui, ó? Vindo do sangue e em trânsito pelo tecido conjuntivo, pelo fenômeno da diapedese, certo? Os mais frequentes são os neutrófilos, eosinófilos e linfócitos. Recebe esses nomes porque pela afinidade que eles têm com os corantes. Os neutrófilos têm afinidade com corante neutro, eosinófilo corante ácido, linfócito e o basófilo, né, com corante básico. Agora o tecido conjuntivo com condições de sustentação, né? O tecido conjuntivo cartilaginoso atua como, aqui não é corno não, como um dos tecidos de extensão do corpo, constitui de substância fundamental amorfa, né, sem forma, consistência sólida, mas flexível e com grande quantidade de fibras. Não apresenta canais, não é vascularizado nem inervado, tá? Então não recebe sangue nem sente dor. As cavidades que alojam as células são chamadas de crondoblastos, as células jovens são chamadas de crondoblastos e as células diferenciadas de condrócitos. A membrana que reveste a cartilagem é o pericôndrio, tecido conjuntivo denso, portador de vaso sanguíneo, tá? Membrana que reveste lá, mas não ele. Cujas células podem originar por mitose os condrócitos, células adultas, tá? Quando a célula jovem, essas células recebem o nome de crondoblasto, já falei para vocês, e apresentam intensa atividade metabólica. São secretoras, sintetizam e renovam as macromoléculas da matriz cartilaginosa. As cartilagens não se regeneram bem, salvo em crianças de pouca idade. Nos adultos, a regeneração se faz por atividade do pericôndrio, que invade a região lesada. Principalmente em grandes lesões, forma-se cicatriz do tecido denso no local do ferimento. Teve até um lutador de boxe que arrancou o pedaço da orelha do outro numa mordida, né? E a orelha até aqui é cartilagem. Ela não se regenera. Perdeu, está perdido. Então aqui, da cartilagem hialina, tem 3 tipos de cartilagem. A hialina é uma delas, né? Tem aspecto vítreo. Aqui, ó, são os condroblastos, células jovens, tá? Do tecido.
Aqui são os condrócitos, já são as células adultas. Tá? E o espaço, né, onde ficam essas células, chamam de condroplastos. 3 tipos de cartilagem, mostrei para vocês: hialina, com muitas fibras colágena, ocorre no esqueleto do embrião, na traqueia, aqui nesses anéis, tá? E nos brônquios. As elásticas, com muitas fibras elásticas, o nome está dizendo, formam o pavilhão da orelha e a tuba auditiva. Tá? E a fibrosa, com grande quantidade de fibra colágeno, paralelas, encontra-se no menisco, tá? Esse disco que tem aqui no joelho, e nos discos intervertebrais, que separam uma vértebra da outra. Tá? Às vezes esse disco gasta, né? Dá problema na coluna, sai do lugar e tal. Então isso é bastante complicado. A postura, né? Então aqui a cartilagem fibrosa, tá? Aqui a cartilagem hialina, que eu mostrei para vocês ainda agora, né? E aqui a cartilagem elástica, né? Com bastante fibras elásticas aqui, ok? Tecido conjuntivo ósseo, principal constituinte do esqueleto, né? Protege órgãos vitais, como o crânio, a caixa torácica, né? Serve de suporte para toda a parte mole do corpo. Apresenta no seu interior a medula óssea ou hematopoética, que vai formar as células do nosso sangue, tá? Chamadas de elementos figurados. É rico em fibra colágenas, responsável por sua resistência. O osso funciona como depósito temporário de cálcio e fósforo, já falamos sobre isso, fosfato de cálcio, e outros íons, né? Mas o mais importante é o cálcio e o fósforo, além de constituírem um sistema de alavanca que amplia as forças geradas na contração muscular. Tem por função sustentação, proteção, hematopoese e a formação do sangue. O tecido conjuntivo ósseo apresenta canais de Haves, percorrendo longitudinalmente o osso, e os canais de Volkmann, que percorrem transversalmente. É inervado, vascularizado e revestido externamente pelo periósteo, membrana que contém as fibras de Sharpey. Os ossos longos, o canal medular reverte-se da membrana endotélio, que apresenta o osteoplasto, cavidade que contém células ósseas, e as lacunas de Holschips, que contém os osteoclastos. Tá? Então aqui, ó, longitudinalmente, os canais de Haves, né? E transversalmente os canais de Volkmann, certo? Aqui o vaso sanguíneo, tá? E as células aqui, os peritônio, o periósteo, né? Que reveste o osso, e seus demais componentes, ok? Célula do tecido ósseo. Então nós temos o osteoblasto, terminação blasto, galera, é para célula jovem, tá? Tudo que terminar em blasto é célula jovem. Então, osteoblastos são células jovens, formam os osteócitos, tudo que terminar em cito já é célula velha, adulta. E a substância orgânica osseína. Tá? Então, o osteoblasto está aqui. Ó. Tá? Osteócitos são as células adultas, está aqui os osteócitos. Tá? E os osteoclastos, galera, são células gigantes, móveis e multinucleadas que reabsorvem o tecido ósseo, participando do processo de remodelação do osso. Então, essas células elas vão remodelando o osso conforme você vai dando a dica para ela, tá? Então, elas fagocitam e remodelam o osso. Variedade do tecido ósseo, osso compacto. Então, na diáfise óssea, diáfise é aquela parte do meio do osso, e a cabeça do osso é um osso esponjoso, tá? Na epífise óssea, tá? No osso longo, por exemplo. O esquema mostrado parte de um sistema de Haves, tá? Aqui, cujas lamelas contíguas das fibras colágenas são cortadas segundo diferentes incidências, tá? E os canalicos estabelecem comunicação entre as lacunas e entre estas e os canais de Haves, certo? Então, aí, aqui é a parte do cimento, as lacunas, certo? Prolongamento da célula do osteócito, aqui são os canais, certo? E as lamelas. Formação do osso. A ossificação intramembranosa realiza-se desde o tecido conjuntivo embrionário, tá?
e origina, por exemplo, os ossos chatos da cabeça. A ossificação endocondral é quando ocorre, é o que ocorre na maioria dos ossos do corpo. Tá? Forma-se um molde de cartilagem e as células cartilaginosas passam a liberar a fosfatase alcalina, que é uma enzima geradora de um depósito de fosfato de cálcio na cartilagem. Tá? Isso a torna dura e impermeável, impedindo que as células cartilaginosas recebam alimento, já que ela não é vascularizada, causando-lhe a morte. Tá? Então, ela se suicida. Né? Neste molde morto de cartilagem, o osso será construído células do pericôndrio que, diferenciadas, vira o endoblasto, o osteoblasto, que são as células jovens, endoblasto, é osteoblasto, célula jovem, produzindo a parte orgânica do osso. O osso tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica, tá certo? Nesse momento, o pericôndrio transforma-se em periósteo. Tá? Então, deixa de ser de cartilagem e passa a ser do osso, a membrana que envolve. No nascimento da gente, o esqueleto, que era cartilaginoso, agora é quase em sua totalidade ósseo. Nos condríctios, tubarões, arraias, né, o esqueleto é sempre totalmente cartilaginoso. Então, aqui é a ossificação. Né? Então, quando a gente está lá no embrião ainda, lá no útero da mãe, então aqui é a cartilagem hialina e vai começar o processo de ossificação primário, deterioração da matriz de cartilagem, formação do osso óssea esponjosa, que vai ser na epífise, tá? Vasos sanguíneos periosteal, e aqui vai ser centro secundário de ossificação, vaso sanguíneo epifisiário da epífise, né? E até formar o osso como um todo, a parte esponjosa na epífise e a parte compacta aqui na diáfise, onde fica a medula amarela e aqui a medula óssea vermelha. O tecido hematopoético, tá? O hematocito poético é responsável pela formação do nosso sangue. Ele divide em dois tipos, mieloide, que corresponde à medula óssea vermelha, acabei de falar para vocês, fica na parte esponjosa do osso longo, e linfóide ou linfático, um líquido claro que circula em vasos especiais, no sistema linfático. O tecido linfático compõe-se de importantes órgãos de defesa do nosso corpo, tais como o timo, o baço, linfonodos e os gânglios e nódulos linfáticos. Um acúmulo de linfócitos, células brancas do sangue, que corresponde a um tipo de leucócito. Tá? Ainda há as torcilas, que são as antigas amígdalas, tonsilas. Um aglomerado de nódulos linfáticos. Tá? Algumas pessoas tiravam as amígdalas, né? Hoje não se recomenda que tirem mais, né? Hoje chama-se tonsilas. Então aqui, hemácias humanas sendo atacada por protozoário da malária aqui, né? Uma representação. O sangue, líquido de cor vermelha, viscoso, levemente salgado, aparentemente homogêneo e de cheiro característico. Quando arterial, o sangue é vermelho escarlate, porque possui muito oxigênio. Quando venoso, é um vermelho azul violáceo por causa da presença do gás carbônico. Então, aqui é a superfície externa do osso, aqui é a medula óssea vermelha, onde está o tecido hematopoético. Tá certo? Microfotografia eletrônica do corte da medula vermelha, tá? Medula óssea aqui, tá? E o tecido ósseo aqui. E aqui que vai ser produzido a hemácia, os leucócitos e as plaquetas. Composição do sangue. 8% do corpo humano, ou aproximadamente 5,5 litros no homem adulto. Tá? Então, ele é formado pelo plasma, corresponde a 55% do volume total. Desses 55%, 90% é água. E os elementos figurados do sangue, que correspondem a 45% do volume total. No plasma, a gente vai encontrar substâncias orgânicas e substâncias minerais. Por exemplo, sódio, potássio, cálcio, cloro. Vamos encontrar substância orgânica, aminoácido. Proteínas, encontra fibrinogênio relacionado à coagulação, protombina também, soroglobulina, que são os anticorpos, aglutinina.
e outras substâncias, hormônios, vitaminas, enzimas, ureia, creatina, lipídio, como colesterol e triglicerídeos. Os elementos figurados, as hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas ou trombócitos. Ok? Então essa é a composição do nosso sangue. Então aqui, outra vez mostrando a composição do sangue, a parte do plasma, 55%, e a parte dos elementos figurados. Tá certo? Então as hemácias deve ter numa pessoa normal de 3,5 a 6 milhões por milímetro cúbico. Leucócito, unidade de defesa, de 4,5 mil a 11,5 mil por milímetro cúbico. Tá? Os basófilos, neutrófilos e eosinófilos, os granulócitos, e os agranulócitos, linfócitos e monócitos. E as plaquetas, tá? Estão ligadas à coagulação do sangue, também chamada de trombócitos. Função do sangue: conduzir gases respiratórios, substâncias nutritivas e catabólicos resultantes da excreção celular e de hormônios. Defender o organismo com leucócitos e anticorpos que agem contra micro-organismos patogênicos. Garantir o equilíbrio hídrico e osmótico, uma vez que mantém uma concentração mais ou menos constante em isotonia com os tecidos, o sangue, né? Manter o equilíbrio ácido-base, evitando grandes variações de pH nos tecidos. É o efeito tampão, conhecido como efeito tampão. Participar da termorregulação, né, nossa temperatura, distribuindo uniformemente o calor pelo corpo. Essas funções do sangue. Composição do sangue. Vamos detalhar um pouco para vocês agora a composição dele. Os elementos figurados, tá? Formado pela parte sólida do sangue, quando são centrifugados, corresponde a 45% do seu volume. As hemácias ou glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos e as plaquetrombócitos. Todos os elementos figurados se originam dos hematociblastos, hemocitoblastos, que é uma célula do tecido hematocitopoético ou hematopoético. Seguindo linhas diversas de diferenciação, tornam-se leucócitos, hemácias durante a diferenciação, tá? O hemocitoblasto perde o núcleo, ou as plaquetas, que vão se fragmentar, tá? Vão sofrer fragmentação citoplasmática no hemocitoblasto. As hemácias são glóbulos anucleados, tá? Nos mamíferos e nucleados nos outros vertebrados, tá certo? Então, só nos mamíferos que não tem núcleo, nem mitocôndria. Nos mamíferos carmelídeos são ovais, tá? Com segmento de carne. Apresentam forma de disco, com afundamento central, com uma lente bicôncava, tá? Poiquilocitose é uma variação da forma da hemácia, tá? Então, que ela pode mudar de forma aí, dependendo da hemoglobina, tá? Então, constituição da rede de fibrina, formando o coágulo sanguíneo. Tá certo? Claro que isso aqui é uma representação. Tamanho, médio de 7 a 8 micrômetros de diâmetro. A variação para mais, a gente chama de anisocitose, macrocística ou macrocitose. Para menos, chamamos de anisocitose, microcística e microcitose. Número de 4,5 milhões nas mulheres por milímetro cúbico, nos homens de 5 milhões por milímetro cúbico. Número que se eleva nos recém-nascidos, né? Variação desse número, hipocitemia, hipoglobulia para menos, hipercitemia ou poliglobulia para mais. Nas montanhas, os moradores possuem poliglobulia, pela carência de oxigênio, ar rarefeito, então aumenta o número de hemácias. Quando a taxa de hemoglobina cai, há anemia, que chama de anemia, no homem abaixo de 5 milhões, na mulher abaixo de 4,5 milhões. A cor dada por cromoproteína existente na sua constituição, conforme a coloração assumida pela hemácia, o sangue terá diferentes cores. Sangue vermelho tem ferro na constituição, da cromoproteína, né? Então, o grupamento M é o ferro. Vertebrados e anelídeos, poliquetos.
Sangue esverdeado possui canádio e cloro, tá? No sangue, clorocruerina. Tá? Exemplo, anelídeos, poliquetos e assídia. Sangue azulado contém cobre, hemocianina. Exemplo, moluscos e artrópodes, os crustáceos e aracnídeos. Duração de 10 a 120 dias na circulação sanguínea, né? Está sempre se renovando, graças à ação lá na medula. Função, transporte de gás, oxigênio e gás carbônico, sempre que a função principal é o oxigênio. A maioria do gás carbônico é transportado e dissolvido no plasma. Então, da nossa célula passa o gás oxigênio, da hemácia, recebe o gás, passa o gás oxigênio para a célula, tá? O gás oxigênio para a célula, para respiração celular, e retira da célula o gás carbônico que reage com o hidrogênio, formando o ácido carbônico. Então, nos tecidos, o gás carbônico combina-se com a água, formando o bicarbonato e a oxiemoglobina, libera o oxigênio. Tá? No pulmão, os íons de bicarbonato liberam o gás carbônico, né, para os alvéolos pulmonares mandar embora, e o oxigênio combina-se com a hemoglobina. Tá certo? Então, dessa forma que ele vai ser transportado. A hemoglobina, quando se junta com o gás oxigênio, forma a oxohemoglobina. Essa ligação ela é instável. Tá? A hemoglobina, quando reage com gás carbônico, ela forma a carbohemoglobina. É uma ligação instável. E a hemoglobina, quando se junta com monóxido de carbono, é uma ligação estável, cara, pode levar a gente à morte. E essa combinação a gente chama de carboxihemoglobina. Então, cuidado, não vão confundir carboxihemoglobina com carbohemoglobina. A carbohemoglobina é com gás carbônico e a carboxihemoglobina é com monóxido de carbono. E é letal para a gente quando inspirado em grande quantidade. Tá? É um gás letal. A hematopoese é o processo de formação do sangue, ocorre durante o período específico em determinados órgãos. No período embrionário, lá nas ilhotas de Wolff, na vesícula vitelínica. Tá? Segundo ao 8º mês de vida intrauterina, o fígado produz. Do 3º ao 8º mês de vida uterina, extrauterina, o baço e o timo, já depois do nascimento. 9º mês em diante, tecido mieloide, principalmente, lá da medula, tá? E os gânglios linfáticos. Os leucócitos, chamados de glóbulos brancos, células incolores, de forma arredondada e variável, muito maiores que as hemácias. Tá? Existem vários tipos de leucócitos classificados pela presença ou não de grânulos, que eu já falei para vocês, né? Os granulócitos e agranulócitos, em seu citoplasma. Forma depende do estado funcional, tamanho varia de 7 a 16 micra de diâmetro, número de 6 a 8 mil por milímetro cúbico, bem menos do que as hemácias, variação, né? Leucocitose para mais e leucopenia para menos. O aumento exagerado de glóbulos brancos no sangue, a leucocitose causa leucemia, exagerado, tá? Função dos leucócitos, defesa contra agente infeccioso, bactérias e toxinas. Propriedades, capacidade de sair ativamente do vaso sanguíneo e mergulhar no tecido e fagocitose, né? Essa saída do vaso sanguíneo é a famosa diapedese, tá certo? Tempo de vida, cerca de 10 dias. Então aqui, mostrando o vaso sanguíneo, né? Um capilar sanguíneo, tá? Aqui o leucócito, e aí a heparina vai fazer com que a histamina, estou confundindo sempre, né? A histamina, ela dilata o vaso e vai haver aqui uma brecha entre essas duas células por onde o leucócito passa. Aqui tem uma bactéria para ele fazer a fagocitose. Então é essa passagem aqui que a gente chama de diapedese, tá? Próprio dessa célula. Os leucócitos podem ser granulócito ou agranulócito. Os granulócitos morfonucleares, tem vários tipos de forma de núcleo, são mais numerosos. Representam 70% dos leucócitos no sangue, né? De acordo com a afinidade com o corante, neutro, classifica-se em ácido, corante neutro, classifica-se em ácido e básico. São reconhecidos pelo aspecto característico do núcleo, tá? E possuem grânulos lisossomos no citoplasma, onde ocorre a destruição das partículas fagocitadas.
origem da medula óssea vermelha, se divide em neutrófilo, eosinófilo e basófilo, como eu já falei para vocês. Então aqui nós temos o neutrófilo, né, o aspecto dele, de verdade. Tem uma foto lá da Universidade Federal do Goiás. Tá? Seu núcleo geralmente apresenta 3 lóbulos, trilobado. Tá? O citoplasma tem glândulos muito finos. Tá? 65% dos neutrófilos são leucócitos. São corados com corante neutro, daí o neutrófilo, realizam fagocitose, primeira linha de defesa contra o micro-organismo. Nossa primeira defesa é fagocitária, faz diapedese, atravessa o vaso e aumenta a duração, aumenta durante a infecção aguda. Tá? Então isso é visto quando pede seu hemograma, para saber se o número está muito alto. Os eosinófilos, olha o eosinófilo aqui, ó, bilobado, né? Em geral, exibe núcleo com 2 lóbulos, bilobado. Tá? O citoplasma com glândulos relativamente grandes. Representa 3% dos leucócitos, bem menos, né? Coram-se com corante ácido, daí o nome, eosinófilo ou acidófilo antigamente. São menos ativos na fagocitose, mas também realizam diapedese. Tem sua quantidade aumentada durante verminose e alergia. Tá? Significam 0,5% dos leucócitos, não fagocitam nem realizam diapedese, produzem heparina, histamina e crescem na leucemia. Tá? Os basófilos, olha aqui, ó, mostram núcleo de forma irregular, retorcido, e grânulos citoplasmáticos maiores que nos outros granulócitos, cobrindo parcialmente o núcleo. Tá? Os agranulócitos são linfócitos e monócitos, 2 tipos. 30% dos leucócitos do sangue, reconhecido pelo aspecto nuclear, não apresentam grânulos citoplasmas e são produzidos nos glândulos linfóides. Diferente dos outros, são mieloides, né? Divide-se em linfócitos e monócitos. Os linfócitos, essas células aqui grandonas com núcleo enorme, representam 5% dos leucócitos. Seu núcleo é esférico e grande, aqui, ó, tá? Realizam fagocitose e diapedese, aumentam na infecção crônica e pode transformar-se nos plasmócitos para produzir os anticorpos. E os monócitos são 5% dos leucócitos, seu núcleo tem forma de ferradura, tá? Efetuam fagocitose e diapedese, crescem em caso de tuberculose e malária e pode tornar-se no macrófago, aquelas células que realizam fagocitose. As plaquetas ou trombócitos, tromba, coagulação, trombar, né? São fragmentos do megacariócito. O megacariócito é a célula que vai produzir as plaquetas, né? Por fragmentação. Apresentam um tamanho muito pequeno, de 1 a 4 micrômetros de diâmetro. Seu tempo de vida é muito curto. Origem do tecido mieloide. Existe cerca de 250 mil a 300 mil por milímetro cúbico. Abaixo disso é perigoso, né? No caso da dengue hemorrágica. Tá? Libertam a enzima tromboquinase e a tromboplastina, que tem papel importante na coagulação do sangue. Variação, plaquetocitose, aumento da plaqueta no sangue. Plaquetopenia ou discrasia sanguínea, diminuição das plaquetas. Ok, galera? Então, aqui, a lesão, onde ocorreu a lesão, né? As plaquetas vão se aglomerar, certo? E vão formar a tromboplastina, que é uma enzima, tá? Com a ação da tromboquinase, vai formar, e lá no fígado vai estar atuando junto com a vitamina K, certo? A vitamina K lá no fígado vai estar atuando, produzindo a protombina, tá? Que vai fazer o quê? Isso aqui está no plasma, tá? O fígado vai lançar no plasma e vem lá a tromboplastina que vai sofrer a ação da tromboquinase, tá certo? E aí, esse conjunto vai formar, mais o cálcio, vai formar a trombina, que é uma enzima, tá? Essa trombina é super importante para quê? Né? Para ela, com ação com fibrogênio, certo? Ela atua no fibrogênio para transformar isso em fibrina. É a que vai tampar a lesão e estancar a hemorragia. Então, esse processo todo aqui
para que ocorra a contento, a coagulação do sangue, tá? Então, começa lá com as plaquetas. Observe que o fígado tem uma função importante aqui, a vitamina K, ela é coagulante, né? A falta dela pode causar aí um problema sério, certo? E o cálcio, tá? Isso é que é importante você lembrar. E a proteína final, tá? Que é produzida nessa série toda de reação química que envolve várias enzimas, tá? A tromboplastina, a tromboquinase, a trombina, tá? Até chegar na fibrina, tá certo? Então, é isso que a gente tinha para falar para vocês sobre o tecido conjuntivo. Falamos um pouquinho de cada tecido, né? Tecido conjuntivo especializado, dando uma ênfase maior aí no tecido sanguíneo, hematopoético, né? O tecido que vai constituir o sangue da gente. Ok, galera? Nosso próximo encontro a gente vai falar sobre o tecido muscular e o tecido nervoso. Beleza? Tchau, tchau. E até tecido muscular e tecido nervoso. Fiquem em casa, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Fui!